Olá a todos vocês, esse é o canal Brilhou no Céu da Pátria. Deixe seu like, compartilhe, mande para 10 amigos e também para 100 inimigos, porque os inimigos nesse país são muitos. Bom pessoal, democracia está chegando no Oriente. Olha só esse vídeo maravilhoso aí que eu vou colocar para vocês verem. Democracia chegando no Oriente, olha só. Nas asas do B2, parece até a nave do Batman. Maravilha! Vejam. Look at that, Peter. Look at that UFO. Look at that airplane. Look at Bobo in the air. Look in the sky. Whoa! Look at Bobo. Look in the sky. Look at it. Wow, look at that. Look at it. Woo! Oh my God, that is awesome. Wow. Wow, that's crazy looking. Dude, that is like a UFO, right? Wow. USA. Muitos dizem, para que guerra? Por que guerra? Ah, os Estados Unidos estão fazendo uma guerra. Ah, eu quero dizer uma coisa para você. Se você não entende por que guerra, por que essas guerras no mundo, não fica jogando palavra ao ar. Se você é uma pessoa que fica falando aleatoriamente, para que guerra? Você tem titica de galinha na cabeça. Entendeu? Você não entende nada do que está acontecendo. Eu vou te falar o porquê guerra. Contra o Oriente, contra os Ayatollah. O que acontece? O Irã, na pessoa do regime que controla o Irã, os Ayatollahs, eles financiam todos os terroristas pelos arredores do mundo. Então, se você não entende isso, o problema que é isso, e o risco que você também corre, porque o mundo inteiro corre esse risco, fica quietinho. E por que o mundo inteiro corre esse risco? Questão religiosa. É a questão religiosa. Os Ayatollahs, ele tem a promessa do Deus deles de reinar sobre a terra, com a religião deles. Eles têm uma promessa baseando-se na crença deles de reinar sobre a terra. Se você não estudou os contextos das muitas religiões e das religiões do mundo antigo, pare um pouco para raciocinar. E daí esses caras, o que eles fazem? Eles financiam tudo quanto é terrorismo no mundo. Financiando o Hamas, financiando o Hezbollah, eles financiam todos os terroristas que dizem morte a Israel e morte à América, morte à religião da cruz. E a religião da cruz é qual? É o cristianismo na pessoa da Igreja Católica e na pessoa do protestantismo. Então você precisa entender essas coisas. Se os caras estão avançando, estão fazendo uma arma nuclear, tem que ser parado, porque a promessa deles, eles acreditam nisso, por isso que os caras se explodem. Se eles estão fazendo uma arma nuclear, é porque eles querem controlar o mundo. E eu não consigo entender como que um pessoalzinho de esquerda aí, inclusive alguns grupos homossexuais, ficam do lado desses caras. Primeiro, eles matam mulher lá no Irã, e o Hamas também mata mulher, pelo simples fato dela não usar o véu, ou estar com o rosto descoberto. Eles cortam a garganta e tiram a cabeça fora de homossexuais lá no Irã. E tem grupos no Brasil, isso é uma ignorância muito grande. E é uma crítica aqui pontual que eu estou fazendo, é uma ignorância muito grande dos homossexuais defenderem o Irã. Os esquerdistas aqui defendendo o Irã. Ai, vocês vão virar todo mundo Ayatollah? Ou vocês vão virar todo mundo... vocês vão tudo pro Islã? Vocês vão tudo se converter, vão virar muçulmanos? Vão se converter ao Islã? Também? Porque se não se converter, vai morrer. Se esses caras controlassem o mundo, se esses caras tivessem o poder dos Estados Unidos, o mundo inteiro, quem não se convertesse, quem não aceitasse a religião deles e se convertesse, ia morrer. Porque essa é a promessa do Deus deles, dos livros de fé deles. Então se você não entende, eu te convido a procurar entender. E não ficar com essa mente aí que não raciocina, que não entende.
É assim, quando se faz uma crítica, só um adendo importante, quando se faz uma crítica aqui ao Bolsonaro, todo mundo fica bravo. Todo mundo fica bravo. Mas tem um monte de crítica aí ao Bolsonaro. Por exemplo, o Bolsonaro quis fazer jogo político em um país que não dá pra fazer jogo político se não der dinheiro. Você entendeu? Então o Bolsonaro foi muito o quê? Bravateiro e não fez nada. Mas é uma outra questão, eu vou fazer um vídeo só falando de acerto do Bolsonaro, que pra mim é uma merda, esse jogo de acerto dele, que não serviu de nada. Entendeu? Só colocou o povo de bem na mira dos comunistas, né? Como Lula. Tá perseguindo aí os CACs, tá perseguindo vários segmentos no Brasil, justamente por causa das bravatas do Bolsonaro. Uma hora ele fala que não vai ouvir mais o ministro, depois ele conversa com o Temer, e aí vai ouvir o ministro de novo. Entendeu? Fazendo jogo político. Jogo político com esses caras não funcionam com comunista, porque eles são criminosos, igual falava Olavo de Carvalho. Não funciona. Eles são criminosos. Eles combinam uma coisa, faz outra. Se não der muito dinheiro para eles, eles ficam quietos por um tempo. E agora a sociedade de bem tá toda na mira aí desse governo. É taxação, é perseguição, é botando lei para coagir a sociedade de bem. Então assim, tenho várias críticas assim. É lógico, se botar o Zé da Égua contra o Lula, eu vou votar no Zé da Égua. Se botar uma galinha lá no lugar contra o Lula para se candidatar, eu voto na galinha. Eu voto no Zé Urubu, voto em qualquer outra coisa. Mas não voto no Lula porque eu não sou doido, eu não tenho titica de galinha na cabeça. Então tem que raciocinar. Enfim, pessoal. A esquerda criticou bastante esse homem que eu vou colocar aí o vídeo dele agora, que é o chefe da defesa dos Estados Unidos. É o Pete Hegseth ou Pete Hegs, né? Esse cara, ele é de uma linha que eu gosto pra caramba, né? Eu gosto bastante dele, mas a esquerda, eu não gosto, eu adoro esse cara, mano. Eu adoro esse cara, porque quando você vê comunistas e socialistas contra alguém, fica a favor desse cara. Fica a favor porque ele só defende coisa boa. É igual a Globo. A Globo, quando você vê a Globo ir para um lado, pode ir para o outro, porque o lado certo é o outro. Então o Pete Hegseth aí, o Pete Hegs, ele vai falar um pouquinho sobre o ataque no Irã. E eu quero que vocês escutem e entendam o que é um presidente determinado. E o Trump também, que no seu primeiro mandato foi muito bravateiro, nesse ele já não está sendo. Por quê? Porque ele tem a popularidade aí de 80% dos Estados Unidos, das pessoas apoiando. O Bolsonaro também tinha a popularidade lá em cima. Mas a diferença é que o Bolsonaro não agiu corretamente, não foi pra cima fazendo o que o povo quer, começou a aceitar coisas que determinadas pessoas queriam, que era prerrogativa do governo dele fazer, ele começou a aceitar por conversa política, por conchavo político com o Centrão. O Trump agora não veio mais com essas ideias. Primeiro, que no primeiro governo Trump, jamais ele colocaria aí o Pete como chefe de defesa. Por quê? Porque ele é radical, ele é de uma linha que eu gosto. Não adianta ir tratar com diálogo, com demagogia, pessoas má. Não adianta. Toda pessoa que foi tratar com demagogia na história com pessoa má acabou perdendo o pescoço. Porque pessoa má, não adianta você querer ser demagogo, você querer ser tal. Não adianta você querer implantar Deus lá no Islã, não adianta. Todos que vão pregar lá o Deus da cruz acabam perdendo o pescoço. Acabam perdendo o pescoço. Vai lá pregar lá, os caras, ó. Entendeu? Então, assim, o Pete Hegseth, esse Pete aqui, já vou soltar o vídeo aí, ele é um cara que a esquerda ataca. Por quê? Porque ele é família, porque ele é cristão. Só que relacionado ao Oriente, ele é radical, porque ele sabe que com terrorista, um cara que se explode, não adianta muita conversa. Não adianta muito diálogo, não adianta querer fazer acordo, porque eles não cumprem. Ah, mas por que a guerra? Volto nesse assunto. A guerra é porque invadiram Israel e perseguem os cristãos, porque eles pregam isso, as gangues, as facções terroristas, pregam morte aos cristãos e pregam também morte à América. E os caras invadiram Israel, mataram, estupraram mulheres, pegaram um bebê. Tem um vídeo, procure esse vídeo aí, você encontra nas redes ainda.
Botaram uma criança, um bebezinho no micro-ondas e ligaram no último. Essa criança explodiu dentro do micro-ondas. E se fosse o seu filho? Porque é isso que eles pregam. É isso que eles pregam, fazer isso com todos os filhos de cristãos. A aniquilação dos cristãos. Eles invadiram Israel, mataram mais de 1.000 pessoas, e estupraram, mataram crianças, estupraram mulheres, fizeram acontecer, mataram lá na festa, lá, inclusive o DJ Alok, a festa era com o DJ Alok. É por isso a guerra, para que isso não volte a acontecer, para que eles não dominem o mundo. Porque se o Islã dominar o mundo, a cabeça dos seus filhos, que você que está assistindo, se eles controlar o mundo na época que você que é novo, não tem filho ainda, tiver um filho, pode ser nessa época. O seu filho perderá a cabeça na mão desses caras, se não for da religião deles. Tá? Então é por isso a guerra. É por isso que tem a guerra. Tem como vocês entenderem, por gentileza? A guerra é para que os nossos filhos, os nossos netos, não caiam na mão desses caras. Porque se esses caras, se o Islã controlar o mundo, as outras religiões já era. Se um dia o Islã tiver bomba nuclear, as outras religiões e os outros países já eram. Tem como entender isso ou não? Porque os ayatollahs, o pessoal do Irã, o governo que está no Irã, que financia. É milhões de dólares que financia. Eu já falei aqui, são eles que financiam. Se não aniquilar esses caras, eu digo não a sociedade do Islã, do Irã, mas os caras que estão no poder, os ayatollahs. Esses caras que financiam a guerra, porque eles pregam morte à América e morte à religião da cruz. E as demais religiões juntos. Se não barrar esses caras, vai ser todo mundo aniquilado quando esses caras tiverem uma bomba nuclear e quando esses caras chegarem a dominar o mundo. Ok? Então veja bem, eu vou colocar aqui comentário aqui do nosso secretário de defesa americano, o qual eu sou fã, e as atitudes desse cara é assim. E os Estados Unidos, na pessoa do Donald Trump, tá bem menos bravateiro. Por quê? Tá fazendo agora acontecer e depois falar. Foi assim que eles fizeram. Entendeu? Eles fizeram um movimento, atacaram o Irã, arrebentaram tudo lá. E o que acontece? Eles falaram depois. Bom, vou colocar o vídeo. Estamos ao vivo com a coletiva de imprensa, com Pete Hegseth, secretário de Segurança dos Estados Unidos, e também com o chefe do Estado-Maior norte-americano. Vamos acompanhar agora o que dizem as autoridades no Irã, Fordow, Natanz e Isfahan, para destruir ou degradar gravemente o programa nuclear iraniano. O chefe do Estado-Maior Conjunto vai demonstrar que foi um sucesso inacreditável. A ordem de nosso comandante-em-chefe foi focada, poderosa e clara. Nós devastamos o programa nuclear iraniano. É importante mencionar que não foram alvos. O mundo deve ouvi-lo. E as Forças Armadas dos Estados Unidos o apoiam. A equipe militar dos Estados Unidos e nenhuma outra poderia conduzir a operação que será demonstrada pelo chefe do Estado-Maior. Assim como Soleimani descobriu no primeiro mandato de Trump. Soleimani era o general da Força Quds, que vivia no Iraque, levando armas, armando complô contra bases americanas, atacando bases americanas. E aí o Donald Trump mandou me soltar um míssil em cima do carro dele quando ele estava lá no Iraque, através de um drone, no primeiro mandato. Não sei se alguns se lembram aí. Qualquer coisa é só procurar na internet aí que vocês encontram. Ele foi pro espaço. Ficou no espaço mesmo, né? Sobrou nada. O Irã soube que havia 60 dias para paz e negociações. 60 dias, caso contrário, as capacidades nucleares não existiriam mais. Esse não é o governo anterior. O presidente Trump disse nenhuma arma nuclear. Ele busca a paz e o Irã deveria seguir este caminho. Qualquer retaliação pelo Irã contra os Estados Unidos da América será combatido com maior força do que hoje à noite. Assinado o presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump. É importante que o Irã ouça essas palavras. Ele disse isso antes e fala sério. Quero passar então a palavra ao chefe do Estado-Maior Conjunto, General Dan Kane, que fez um trabalho fenomenal, ele e sua equipe. Esse foi um esforço conjunto.
e o esforço do Pentágono. Quero reconhecer os pilotos que voaram os caças, que voaram os bombardeiros, que voaram nos aviões, guerreiros. Quero reconhecer os militares nos navios e também nossos soldados que estavam na defesa aérea, defesa terrestre. Todos os americanos envolvidos nessa operação foram impecáveis. E quero então reconhecer nossos aliados também em Israel. Esse é um plano que levou meses e semanas de posicionamento e planejamento. Eu quero dizer a vocês, graças a Deus que os Estados Unidos têm o Donald Trump no poder. Porque nesses 4 anos de Biden, só cresceu a coisa errada, o terrorismo só cresceu. Por isso que ele está aí forte. Eu não consigo entender como o presidente de uma nação é capaz de deixar o inimigo crescer. Eu não entendo isso. Entendeu? O que é a autodestruição. Só pode. Para estarmos prontos quando o presidente Trump decidisse. Envolveu muita precisão, direção e a maior segurança operacional. Nossos B-2 voaram por cima dos locais nucleares sem o mundo sob saber. Isso foi histórico. Um ataque que envolveu o maior B-2 e o primeiro uso da MOP, a bomba de penetração maciça. Uma missão que demonstrou ao mundo um nível de integração que demonstra as nossas forças conjuntas com nossos aliados. Como o presidente Trump disse, os Estados Unidos não querem a guerra, mas, vou ser claro, vamos agir decididamente quando nosso povo, nossos parceiros ou nossos interesses forem ameaçados. É importante saber que o presidente Trump fala sério. Quero honrar nossos grandes guerreiros americanos nessa operação. Que Deus abençoe nossas tropas, a América, e continuamos pedindo pela proteção de Deus. Agora passo a palavra para o chefe do Estado-Maior Conjunto. Bom, pessoal, graças a Deus que o Laranjão veio para o poder. Porque a cabeça de comunista é uma cabeça de pessoas burras e idiotas. Por quê? Dá o poder para o Islã. Esses caras do Islã, em nome do Deus deles, eles matam qualquer um. É isso que você precisa entender. Eu espero que eu tenha elucidado aí, esclarecido e ajudado a compreensão do porquê dessas guerras no Oriente. Porque as mídias, principalmente as mídias brasileiras, as mídias abertas, né, TVs abertas, né, como a Globo, ela mente e engana. Eles fazem a reportagem sem explicar e colocando a América, os Estados Unidos, e colocando Israel como errado. Veja onde tudo começou. Veja quem prega a aniquilação do Estado de Israel. Israel não prega a aniquilação de ninguém. Israel não prega a morte de ninguém. Israel, toda vez que ele é provocado, como foi em 2023, aí ele vai para cima, ele se defende. Vai com força total. Já aniquilou o Hamas, como já sabemos, aniquilou o Hezbollah, e agora vai aniquilar o Irã com a ajuda dos Estados Unidos. E graças a Deus que os Estados Unidos entrou nessa. Então, peço que você compartilhe o vídeo, curta, se inscreva no canal, manda aí nos grupos de WhatsApp, e um forte abraço, até o próximo vídeo.